A primeira coisa que a gente vai fazer de cara aqui é modificar os níveis da Fibonacci. Ela vem configurada numa forma padrão e o que eu fiz aqui foi reconfigurar ela da forma que eu precisava. E vocês não se preocupem com se não diz aqui os números, os 50%, etc, porque isso aqui fica muito intuitivo. Só precisa saber onde tu vai traçar ela para te ter os níveis certos de entrada, stop e saída. Então aqui, colocando a Fibonacci na tela, vocês vão dar 2 cliques e vocês vão vir na parte de níveis. E aqui vocês podem dar um pause no vídeo agora e copiem todas essas configurações exatamente como está aqui, tá? Não vamos complicar muito, só copia e cola que ela vai ficar dessa forma aqui que está na tela para vocês. Se vocês quiserem mudar a cor, ela é em aparência, vocês podem mudar aqui, ó, definir aparência por níveis. Vocês selecionam essa caixinha e aí vocês colocam o nível, né, da Fibonacci no nas cores que vocês quiserem, por exemplo, 0, 38. Vocês podem ver que o 38.2, que para mim é a mesma coisa que o 61.8, ele é a mesma coisa, o 38.2 é a mesma coisa que o 61.8, vocês vão entender isso depois ao decorrer do vídeo. Ele tá numa cor diferente, porque é o meu ponto, digamos, ouro. Aqui é o meu ponto ouro de entrada, tá. Então, mostrando para vocês o que que seria aqui essa Fibonacci, ela tá traçada aqui, ó, daqui para cá, tá. Então eu tenho o 100% dela, o zero e o 100. Aqui, essa linha preta eu tenho 50% e essa aqui é o 61.8% da Fibonacci. Dependendo de como vocês vão traçar a Fibonacci, essa linha aqui pode estar aqui em cima, tá? Eu vou traçar ela de outra forma para vocês verem. Eu tracei ela de cima para baixo, agora eu vou traçar ela de baixo para cima, ó. Pode ver que mudou a linha rosa que eu tenho aqui, né, que é o meu ponto ouro. Então, ela ficou dessa forma, o ponto zero, o ponto 100, o 50% e o 61.8%. Isso aqui é o mais importante que a gente precisa saber para a gente ter um ponto de entrada e stop nesse operacional. Essa aula vai ser muito instrutiva, pessoal, então ela pode ficar um pouco longa, ela pode ficar um pouco enrolada, mas quem prestar atenção vai pegar boas dicas, vai pegar bons insights aqui, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês no operacional. Então, paciência e vamos lá, porque eu vou explicar detalhadamente cada passo. Bom, a gente já tem a nossa Fibonacci configurada, vocês vão aplicar e definir como padrão. Outra parte muito importante, depois que vocês fizerem as configurações, vocês vão em aplicar e depois definir como padrão, porque ela sempre vai ficar assim, tá? E agora, nós tendo esses níveis de Fibonacci alinhados, a gente tem como aplicar o operacional. E o meu operacional, ele é baseado em procurar pontos baratos e pontos caros do gráfico. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de leitura de contexto, digamos assim, tá? Então eu estou operando aqui, eu estou num gráfico de 3 minutos agora, e o que que eu quero, fazer, tá? Toda vez isso aqui é sagrado para mim. Toda vez que eu enxergo um preço onde ele está em cima, para cima, um esticado, eu vou procurar oportunidades de venda. E toda vez que ele estiver para baixo, eu vou estar procurando oportunidades de compra. Como a gente vai identificar isso melhor? Como eu identifico isso melhor? Com uma média de 200 períodos. A média de 200 períodos eu insiro ela no meu gráfico e eu sei que, toda vez que o preço, por exemplo, está próximo da média numa tendência de alta aqui, ó, eu sei que ele está mais barato nesse ponto para eu comprar a favor do movimento. E quanto mais afastado esse preço começa a ficar dessa média de 200 períodos, eu sei que ele está mais interessante para procurar vendas. Não quer dizer que a gente não vai poder comprar e vender em determinado. Isso aqui é para ter um parâmetro, tá? Então é parâmetro, não é uma regra. Que eu não quero trabalhar com regras aqui, que tem que trabalhar com regras, né? Mas eu não quero engessar a cabeça de vocês. Eu quero que vocês entendam o que eu entendo, o que eu tirei de lição para mim. Eu busco isso, né? Sabendo disso, eu sei que o mercado também ele se movimenta em ondas, exatamente como está desenhado aqui. Ele tem um movimento de expansão e aí depois ele corrige, depois ele expande de novo, né? Isso acontece, ó, sempre, ó.
ó, vai acontecendo, o movimento do mercado sempre em ondas. Isso aqui é muito interessante para pegar operações. E o interessante desse método que eu criei é que ele não precisa esperar, por exemplo, eu não vou pegar a Fibonacci e traçar ela aqui, ó. Esse método que eu uso, eu não faço isso aqui. Ou, por exemplo, isso aqui no fundo para esperar ela chegar no 50 para comprar, para levar lá para cima. Porque são operações longas, por exemplo, esse aqui foi um dia, ó. Esse aqui foi um dia operacional. O mercado em um dia operacional foi e corrigiu. No final do dia ele corrigiu. Quem opera day trade sabe que no mini índice principalmente, sabe que para operar swing, para virar uma operação de um dia para outro, tem que ter uma margem muito alta. E o meu interesse aqui é pegar a movimentação do dia, não é pegar movimentos longos, tá. Não é isso. Mini índice ele tem um comportamento atípico, ele anda num certa pontuação, ele ele, em média, o mini índice anda 1.500 pontos no dia, de ponta a ponta, 2.000 pontos. Então eu quero pegar no meio do caminho alguma pontuação. Então a gente não vai usar a Fibonacci da forma tradicional como é ensinado a usar a Fibonacci, ok? Isso aí você já tem que entender. Vamos usá-la de uma forma totalmente inovadora. Bom, agora dentro do meu operacional, o que que eu busco também são nessas regiões aqui, ó, de queda ou nas regiões altas que vocês estão vendo aqui, eu procuro candles de força, como esses aqui, ó, candles de força compradora, né, que são podem ser esses aqui, podem ser assim também. Esses candles eles podem ser um pequeno vermelho, não tem problema, porque o pavio ele é comprador. E candles de força vendedora, tá? Esses aqui são os principais candles que eu procuro dentro das regiões, né? Ele também pode ser aparecer dessa forma aqui, ó, tá? Eles podem aparecer dessa forma. Candles compradores e candles vendedores. Eu busco esses candles aqui. Sabendo que presta atenção que agora a gente vai começar a aplicar o operacional, aí vai começar eu sei que pode ficar dúvidas no vídeo, mas ao longo do tempo eu vou tirando, porque os meus vídeos vão ser em cima disso, todos os vídeos em cima desse operacional, não vai ter segredo, não tem milagre, nada. Vai ser sempre isso, tá. Sabendo que o mercado, ele se movimenta, como eu falei para vocês, em ondas, né, a mesma coisa que acontece em um movimento grande, acontece dentro de candles. E aqui que começa a magia do meu operacional com a Fibonacci. Imagina que eu enxerguei um candle comprador muito forte numa região de compra. O que que eu vou fazer? Eu vou lá pegar minha Fibonacci, eu vou lá pegar minha Fibonacci e vou traçar ela do final desse candle, se ele tiver pavio, eu vou pegar do pavio dele e vou traçar até o início dele. Aonde o que que vai acontecer? Quando eu traçar a Fibonacci no candle, ele vai me dar os níveis de 50% desse candle e do 61,8% desse candle. Sabendo que só que aí também, automaticamente quando eu traçar aqui, ele vai dar mais 2 níveis aqui, mais 3 níveis se eu não me engano, 1, 2, mais aqui ó, mais 3 níveis, que agora vocês já vão entender na prática. Então, eu encontrando esses candles de força dentro das regiões boas, que eu acredito que são regiões fortes, vocês concordam comigo que quem fez esse movimento aqui foi compradores muito fortes? Foi grandes players? Então automaticamente existe um movimento corretivo, pode existir um movimento corretivo para dentro desse candle na região do 50 do 61,8, para depois eles subirem e continuarem o movimento. Aqui já estou entregando ouro, aqui já está entregando tudo. Então, por que que eu falei no início que a Fibonacci ela vai pegar movimentos curtos, certeiros e com probabilidade de risco de 3 para 1? Porque o nosso risco da operação, a nossa entrada e o nosso risco vai ficar no candle, no próprio candle. Então, a minha entrada no candle vai ficar ou no 50 ou no 61,8. Às vezes, pode ser que não pegue no 61,8
e pegue só no 50. O meu stop, ele vai ficar abaixo desse candle, ok? E o meu alvo vai ficar nessa linha aqui. O que vai acontecer é que vai ser 3 vezes o risco, porque se a entrada foi aqui, quando ele chegar aqui, é uma vez o risco. Então, o que eu arrisquei aqui, eu já ganhei no final do candle. Se ele passar e pegar mais metade do candle para cima, é 2 vezes o que eu já estou arriscando. Meu stop está aqui, minha entrada está aqui, eu já ganhei isso mais isso, são 2 vezes. E se ele for no alvo 3, eu já ganhei 3 vezes o que eu estou arriscando nessa operação. Olha que louco, tá? Então, vamos para o gráfico para a gente procurar esses movimentos aqui e entender melhor como é que funciona. Então, aqui eu tenho, um exemplo aqui já, que eu já enxergo aqui, ó, certo? Um exemplo que eu enxergo aqui, ó. Vamos colocar esse candle, deixa eu desenhar para vocês, ficar mais fácil. Ó, eu tenho esse candle aqui, ó, esse candle grande, gigante, tá? Olha bem ele. Ele é grande, né? Ele é um candle comprador, certo? Certo. Outro detalhe que ele se torna um candle forte, ele já pegou e veio nessas regiões aqui. Opa, deixa eu pegar outra caneta aqui, ó. Ele já vem buscar essas regiões aqui embaixo, regiões de suporte, onde o preço chegou e sentiu. Ele chegou aqui e fez um movimento muito forte lá em cima. Eu não falei para vocês que geralmente quando acontece um movimento de força, ele tem uma correção? Então o que que nós qual é a premissa do meu operacional? Eu vou pegar a Fibonacci e vou traçar no final desse candle e no início desse candle, lá no de pavio a pavio do candle eu vou traçar, tá? Eu vou traçar isso. Eu até posso, como aqui o pavio de cima, ele é vendedor, porque imagina só, aqui ó, ele chegou até aqui, mas empurrou o preço para baixo de novo. Isso aqui vocês vão ter que também ter uma certa atenção, tá? Que ao longo dos vídeos vocês vão entendendo, quem não entende. Isso aqui é como se fosse um candle vendedor, ó. Esse pavio é como se fosse um candle vendedor. Porque ele foi até lá em cima, mas aqui os vendedores começaram a bater, 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 e empurraram e fez o candle fechar aqui. Então, automaticamente, a força desse candle tá até o fechamento dele, certo? A força do candle tá até o fechamento. Então eu tenho, olha aqui que interessante, ó. Eu tenho tudo isso aqui, deixa eu pegar, eu tenho tudo isso aqui de região de força compradora desse candle. Tudo isso aqui, ó, é região de força compradora dominante. E essa aqui é a região de venda, certo? Que é a região de venda. Olha que interessante. Eu marquei a Fibonacci, eu até vou tirar essas cores, eu marquei a Fibonacci. Aqui, daqui até o final. Olha onde o preço voltou e foi corrigir, naquela região. Nossa entrada automaticamente estaria aqui. Vamos entrar aqui. Coloca uma entrada aqui com stop aonde? Abaixo do candle. Com um alvo aonde? Eu quero 3 vezes esse stop. Então olha como o preço trabalhou aqui, foi, buscou o primeiro alvo no próprio candle, depois buscou o segundo alvo e o terceiro alvo. Então aqui, nessa operação, a gente teria uma entrada na região de 50, vamos colocar uma entrada na região de 50, tá? Nós teríamos um stop de 400 pontos, um stop muito grande, ótimo, é um stop relativamente grande realmente, mas Eh, aí cada um entra com os contratos que é capaz de segurar, entendeu. Mas vamos colocar aqui um número para facilitar, um número 5, número contrato 5, 5 contratos, para ficar redondo, cada ponto valer R$ 1, né. Então aqui eu teria um stop de 408, R$ 420, vamos botar aqui R$ 420 da entrada. Eu ficaria negativo nessa operação R$ 91, tá, passaria um calor ali de R$ 91, e o alvo da operação foi buscar R$ 1.200 praticamente ali, até buscou mais, foi até R$ 1.500, mas buscou. Só que esqueçam questão de ponto e valores, o que eu quero mostrar para vocês é o quão interessante é essa forma de operar com a Fibonacci traçada no candle de força, nos candles
que são, realmente interessantes. O movimento se torna mais plausível. Agora imagina que eu tivesse traçado a Fibonacci como é ensinada normalmente, né, pega o topo e pega o fundo, tá, vamos pegar o topo e vamos pegar o fundo desse movimento aqui, né, aí quando chegar nos 50% a gente compra. Olha o que aconteceu aqui, ó, o dia inteiro andou, eu tracei a Fibonacci e não aconteceu mais nada. Para eu pegar um risco 3, por exemplo, aqui operando dessa forma, a minha entrada teria que estar nessas regiões aqui, certo? A minha entrada seria aqui, o meu stop aqui embaixo e o meu alvo lá em cima. Não, nem se movimentou, não tem possibilidade. O mini índice, ele não vai andar daqui, ó, para cá, 3.000 pontos num dia. Acontece, mas é raro os dias que acontece no mini índice andar 3.000 pontos. Então, trabalhando dessa forma, traçando a Fibonacci nos candles, se torna muito mais eficaz do que a gente ficar procurando a Fibonacci tradicional. Ó, vamos pegar esse movimento aqui, do próximo dia, tá, no próximo dia que aconteceu. Ah, eu tenho deixa eu desenhar que é mais fácil. Ó, tem movimento que ele subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, chegou num ponto e ele voltou. Ó, preço afastado da média, e ele deixou esse candle aqui, ó, invertendo a situação. O que que eu vou fazer? Eu já identifico esse candle aqui como um candle interessante de força para queda, num ponto, ó, num ponto estratégico, ele está num ponto de topo. Até para isso eu uso outro indicador que eu posso falar depois, que é esse aqui, ó, que é o 2MV frequências. Ele bateu 1,5% de alta nesse dia, ó. O mini índice subiu 1,5%. Quem tá ligado em porcentagem, em probabilidade, sabe que o mini índice andar 1,5% é bastante coisa. Ele chegou aqui, sentiu essa região e voltou e deixou esse candle. O que que eu quero? Vou traçar esse candle preto como vendedor, tá? Olha o que que aconteceu nessa operação. A minha entrada, a minha entrada, vamos lá, seria no 50%, exatamente nesse candle. O stop aqui e o alvo 3 vezes esse risco. Então, uma, duas, três. 3 vezes o stop. Aqui agora nós estamos falando de um stop no 50% até o topo do candle de 160 pontos, ou com 5 contratos, R$ 160, para um alvo de 3 vezes esse valor que foi bater lá embaixo, R$ 460. E vocês podem ver que não teve muito calor. A operação só praticamente bateu ali, triscou na risca dos 50% e caiu. Não satisfeito lá em cima, ó, ele voltou no 61,8 do candle, novamente, ó. No mesmo candle ele voltou, os mesmos cento e não, aí diminui o stop, né, porque pegou um pouco mais acima a operação, ó. Aí ficaria um stop aqui de 118 pontos, 120 pontos, vamos colocar, para buscar os mesmos 3 lá, ó. Aí já buscaria R$ 500, 500 pontos na operação. Então, não sei se vocês conseguiram entender a magnitude e a excelência de utilizar a Fibonacci dessa forma. Vocês podem encontrar inúmeros exemplos de operações que dão certo, que funcionam. Por exemplo, olha só esse candle aqui, ó, no final do dia. No final do dia 8 de agosto. Olha esse candle. Candle gigante, tá? Vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó, um candle gigante, ó, preto. Vendedor. Isso aí aconteceu às 3 da tarde, tá? 3 da tarde, meio-dia. Aí o que que acontece? Eu já tenho ele identificado no gráfico. Bom, candle forte, tá para baixo das médias, tendência de queda. E aí no outro dia abriu. Aqui teve operações também que dá pra gente fazer. Ó, teve operações aqui, ó, desse candle de força compradora, onde ele testou ali, ó, o 0,5% de queda. Teríamos uma entrada aqui, ó, no 50% dele, o stop de 135 pontos para um alvo de 400 pontos para cima, tá? Comprador, porque o preço estava aqui. É que vocês precisam identificar isso, o preço estava barato, o preço caiu, estava 0,5% mais barato.
sentiu a região, mostrou força compradora, pega no 50%, busca alvo na correção disso aqui. Cara, muito louco. Quem não entendeu aí vai ter tempo para entender. Mas vamos pegar esse candle de novo aqui, ó. O candle do dia anterior, ó. Esse candle gigante. Vou traçar uma Fibonacci nele. Vou traçar uma Fibonacci nele. Opa! Olha o que aconteceu no próximo dia. No dia 8, no dia 11 de agosto. Isso aqui aconteceu dia 8 de agosto, acho que numa sexta-feira, provavelmente. E aqui o dia 11 já é segunda. O mercado abriu, andou, andou, andou. Às à 1 da tarde, o preço foi buscar quem? A correção daquele candle lá atrás, ó. A correção desse candle aqui. 61,8% desse candle. E olha depois que ele buscou cravadinho ali praticamente, olha onde ele desceu. Lá no fundo. Então, é absurdo isso aqui. Vamos ver o risco aqui de 245 pontos, com 5 contratos, R$ 245. Mas o alvo até não andou 3 vezes, mas aí é que eu lembre que eu falo para vocês, a gente tem que ter uma noção do que o mini índice pode andar, entendeu? Então, aqui talvez buscar o risco 2 já estaria interessante, porque foi para baixo aqui, ó, no risco 2 foi 715 pontos, sem passar calor. Claro, o stop é caro, realmente, tem que aguentar o stop de 250 pontos aqui, por exemplo. Tem que aguentar, né? Mas aí, por contrapartida, se tu aguenta, depois se tu vê o preço caindo, tu puxa ele para o 0 a 0, tu pode ter a possibilidade de ganhar 700 pontos, 800 pontos, tranquilamente. É fácil de desenvolver isso aqui? Não. É fácil de identificar isso aqui? Também não é fácil, mas não é impossível. Eis a questão, não é impossível. Com treinamento isso é eficaz, você acaba se tornando eficaz. Aqui, ó, no próprio dia 8 lá no início do dia, ó, a gente tem o que aqui? O movimento de queda e o movimento de correção. Aonde que ele corrigiu? Aonde que foi esse movimento de correção? Foi dentro desse candle aqui, ó, do primeiro candle do dia, ele voltou para corrigir ele lá. Eu vou mostrar para vocês. Eu já tenho, ó, identifiquei o movimento, voltou. Vou traçar a Fibonacci naquele primeiro candle. Olha onde ele buscou aqui, a correção. Onde foi a correção? Então, entrada nos 50% dele. Stop de 150 pontos para alvo no risco 3, 440 e poucos pontos. Chegou a pagar nessa operação, até o fundo lá, 888 pontos. Então aqui eu estou mostrando um risco 3 para 1, que é um risco interessante, que é alcançável muito fácil e geralmente é, alcança o risco 3, mas não quer dizer que você não possa segurar mais a operação, né? Para pegar mais pontos. Não satisfeito com esse movimento aqui que aconteceu, ó, não satisfeito com esse movimento que aconteceu de correção, a gente tem esse outro candle de força vendedora numa região de topo, uma região de topo, e ele caiu. E ele voltou e corrigiu aonde? Onde será que ele corrigiu? Aonde será que ele corrigiu? Vamos pegar a Fibonacci e vamos traçar no candle. Olha onde que a Fibonacci traçada no candle deu. Vamos lá. 50%, stop acima, alvo 3. Sem calor nenhum, a operação pegou e caiu direto no alvo, 3 para 1. E podendo buscar mais. Então, nessa operação, se tu não pegou aquela primeira, identificou esse candle de força como segunda, entrada, risco de 115 pontos, R$ 115 com 5 contratos, retorno de 340 pontos, R$ 340. Segurou mais um pouco, foi lá embaixo, buscou ali seus 700 e poucos pontos, pagou, chegou a pagar 800. Mas digamos que tu pegue só até o fundo, esse fundo anterior aqui que eu tô marcando, já são 400 pontos, com risco de 100. Então, 4 vezes o que tu arriscou. Então, é muito interessante.
Eu demorei muito para descobrir essa forma de operar. Claro, dá stop, a gente às vezes analisa errado, às vezes não vai conseguir identificar o candle, às vezes o mercado vai estar complicado, né. Hoje mesmo, por exemplo, hoje foi um dia que não foi legal, ó, não se concretizou nenhuma operação, o mercado só subiu. Hoje foi o dia típico do mercado, tá. Hoje foi o dia que o subiu aí, ó, 2.300 pontos. 2.300 pontos ele subiu, mas mesmo assim, ó, nessas regiões aqui, ó, de alta, a gente consegue identificar alguma coisa. Ó, esse candle aqui, ó, ele é um candle de força numa região de topo, numa região de briga. Vamos marcar o candle para ver se a gente encontra Fibonacci no candle. Já temos temos uma operação aqui, temos uma operação com uma entrada aqui no 50% do candle, risco de 82 pontos, alvo de 3 vezes isso, 243 pontos. Chegou a pagar 280 pontos. É por isso que eu falo do 3 para 1, porque aqui, ó, pegou, mas voltou, entendeu. Então: "Ah, vou segurar a operação", às vezes pode segurar e pode voltar tudo, mas aqui pagou os três para um, certo. Então é interessante o movimento. Aí depois o que aconteceu aqui, ó, a gente também tem que saber ler o mercado, né. O movimento estava subindo, corrigindo, subindo, corrigindo, subindo, corrigindo, subindo, e aí aqui ele buscou um parelhamento aqui, opa, ele já estava subindo demais, aí ele fez um movimento contínuo de baixa numa região cara, opa, pode ser interessante, que pode ter alguma coisa, né. Então vou achar um candle aqui nessa queda, um candle de força aqui, qual o maior candle de força para cima da região de 50% desse movimento? A gente identifica esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, ele é um candle de força. Vou mostrar para vocês por quê. Ó, candle de força vendedora no caso. Olha aqui, ó, tudo isso aqui é venda. Então ele é o maior candle vendedor dentro dessa queda aqui, para cima dos 50% dessa queda. Então vamos lá, vamos pegar Fibonacci, vamos traçar no candle e olha onde ele buscou, exatamente nos 50% do candle. Risco da operação, 62 pontos, um pouco menos. O alvo pagou 188, chegou a pagar 389, 390 pontos. Voltou novamente aqui de novo, ó, tá, voltou aqui, ó, mas sentiu de novo a região. Pode ser que volte, suba, stop, beleza, mas já tinha pagado a primeira vez. Eu acho que vocês jamais viram isso aqui no YouTube, e ainda mais de forma gratuita, e não tem como eu falei para vocês, o que eu faço é isso, não tem segredo, não tem link. Eu sei que pode ter ficado dúvidas para as pessoas, mas ao longo do tempo eu vou tirando, mostrando exemplos e operações que dão certo, que dão errado. E essa é a nova forma de a gente estar utilizando a Fibonacci, que no até o final desse ano e início do ano que vem, eu tenho certeza que se vocês começarem a estudar isso, o jogo vai mudar. Vocês já vão ter pontos de entrada, stop e alvo. Só vai bastar alinhar o emocional para aguentar as configurações boas, para aguentar os stops e sair do mercado, assim como isso é um desafio para mim também. Um desafio de esperar boas operações, esperar concretizar movimentos, aguentar tomar os stops e ter que sair do mercado. Isso tudo é um desafio para todo mundo. Eu não sou nenhum mago, nem nada que tem sucesso. Eu tô na luta também, assim como todo mundo. Só que de tanto eu apanhar aí 6 anos apanhando o mercado e buscando e entendendo, eu descobri coisas que hoje me facilitam o meu operacional e eu tô compartilhando com vocês. Eu quero simplesmente compartilhar minhas experiências com vocês, até porque eu não sou o sabe tudo do negócio. Eu sou um ser humano como vocês, eu erro também, então eu não posso me colocar nessa posição de especialista, porque eu não sou. Então tudo que vocês conseguirem pegar aqui e agregar para vocês, façam isso. O que não for interessante, descartem, não utilizem. Mas se alguma coisa faz sentido, utilize. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo e até os próximos conteúdos.